Mãe, ó mãe, mãe, mamãe, mãe, mamãe, 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 mãe, mamãe, mãe, 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 ô mãe, ô mãe, mamãe, ô mãe, mãe, o que é? Nada. Quantos já não nos vimos em um desses lados? É bom falar mãe, né? Mesmo que não tenha nada para dizer, só para ter certeza que ela está perto. Às vezes essa sensação que a gente tem, às vezes é um vem cá, às vezes é um me dá um copo d'água, e do lado do filtro, né? Do lado da geladeira. Mãe, pega água para mim. Mãe, que roupa eu vou? Parece que há uma mágica nesta pequena palavrinha, que no fundo nos inspira. Eu sei, queridos, pela convivência na lide pastoral, que alguns poucos trazem em seu coração alguma lembrança para a qual esse dia não é um dia de muita alegria. Como, por exemplo, ontem, na linha amarela, uma mãe perdeu sua filha de 17 anos indo buscá-la, a filha indo buscá-la no aeroporto. E o Dia das Mães para esta mãe nunca mais será o mesmo, fruto da violência da nossa cidade. Também sei que algumas pessoas, homens e mulheres, trazem em seus corações lembranças amargas de uma infância difícil, ou por terem mães ausentes, ou por terem mães amargas. Nenhum de nós é perfeito, mas muitas vezes trazemos em nosso coração lembranças que nos trazem tristeza e amargura numa data como esta. Eu lembro-me quando no primeiro ano aqui do ministério diante dos irmãos, ao final do Dia das Mães como esse, uma jovenzinha me procurou, ela nem está mais conosco, na verdade ela só frequentou a igreja por algum tempo, e ela se disse muito incomodada, e se sentiu injustiçada e atingida, porque ela não conheceu a mãe dela, e ela achava de uma injustiça muito grande a igreja comemorar o Dia das Mães, e elas tendo no coração nada para lembrar. E de uma forma muito simples eu disse para ela: minha jovem, você não tem o que lembrar, mas você pode escrever na memória de alguém uma história diferente. É o que a graça faz conosco. Ainda que nós não tenhamos, olhando para trás, algo do que nos orgulhar, algo do que nos alegrar, Deus nos dá, pela sua graça, a oportunidade de reescrever a história e de nós sermos bênção na vida de alguém, de tal maneira que alguém se lembre de nós como bênção, como graça, como instrumento de Deus, para trazer a glória dele a esta geração. Mas é dia de alegria, sim, para a maioria de nós. Para a grande maioria de nós, é um dia de agradecer a Deus pela instrumentalidade com que Ele tem usado mulheres, e é algo exclusivamente de mulheres. Há alguns anos, talvez uma década, já ou mais, um filme de Hollywood tentou representar, por meio de Arnold Schwarzenegger, como seria um homem grávido. Mas é algo totalmente inconcebível, não cabe. Nosso organismo não comporta, por mais que se queira. Nossos órgãos internos não comportam, não geram vida. Por isso que o pastor Mark Ellis, domingo à noite, de uma forma tão apropriada, deixou claro as diferenças que há entre gênero masculino e gênero feminino, e as questões inegociáveis, irremediáveis que há, cuja ideologia do gênero ou homossexualidade propõe, e que na verdade não pode ser suportada, fundamentada por aquilo que cremos ser verdade, que é a palavra de Deus. Portanto, mulheres, vocês são de fato algo muito especial da parte de Deus. Victor Hugo já disse que se nós temos a força, isso é inegável. Os homens têm massa muscular muito maior, emagrecem mais rápido, como também ficam fortes mais rapidamente. As mulheres passam medo, e isso, meses na academia tentando ganhar ou perder alguns quilos e ganhar alguns músculos, e não conseguem. Mas Deus deu a vocês algo de mais sublime. Victor Hugo diz: o homem tem a força, mas a mulher sempre tem a preferência. Que Deus dê a vocês a visão da gratidão por aquilo que vocês são, como são. E que, como eu disse, que vocês reescrevam na vida de alguém uma história diferente, se porventura a sua história, hoje,
não traz muitos motivos de gratidão. Agradeça a Deus pelo privilégio de você olhar para frente e dizer: eu quero fazer diferente. Uma pesquisa feita na Espanha com crianças de 7 a 8 anos, alunas do ensino fundamental, foram feitas algumas perguntas para elas e as crianças responderam diversas coisas, mas foram selecionadas em média 3 respostas para cada pergunta. Eu quero compartilhar com vocês. Perguntas estas sobre suas mães. Primeira pergunta: quem é o chefe da sua casa? Respostas: minha mãe não quer ser chefe, mas tem que ser porque meu pai é muito brincalhão. Minha mãe, dá para ver quando ela checa meu quarto, ela vasculha até embaixo da minha cama. Ela é a chefe. Acho que é minha mãe, porque ela tem muito mais coisas a fazer do que meu pai. Claro, o pai sai para o trabalho, o filho não vê o que está. Eu lembro de uma história, uma vez que um pastor contou, ele foi visitar uma família, depois a gente volta às perguntas. E aí, ele foi visitar uma senhora com a MCA da igreja, um grupo de irmãs. E ele estava ali no canto da sala, quase que bendito o fruto, né, entre as mulheres. E de repente um menininho assim, muito esperto, tipo um Samuelzinho da vida, chegou e ele: o senhor não trabalha, não? Ele falou: esse menino deve ter uma visão muito interessante de mim, né? Sabe-se lá se o pai dele trabalha numa fábrica, em algo que chega em casa suado, sujo, cansado. E eu aqui todo cheirosinho, bonitinho, bem vestido, parado no meio de um monte de mulher tomando chá. A mãe dele deve trabalhar muito mais do que eu, ele deve ter pensado. Por que Deus fez o Dia das Mães? Porque elas são as únicas que sabem onde estão as coisas lá em casa. Principalmente para limpar a casa e para nos ajudar no dia do nascimento. É verdade. Se não fosse vocês, nós não nasceríamos. Como Deus fez as mães? Resposta das crianças: usou terra, assim como para todas as outras coisas. Com mágica, superpoderes, quase um Hamad, e misturou tudo muito bem. Deus fez minha mãe assim como me fez, só que usou pedaços maiores. De fato, algumas mães parecem que são exatamente seus filhos, só que com pedaços maiores. Tamanha semelhança. Deus fez minha mãe... eu acho que ele demorou muito tempo para fazê-las, porque meu pai disse que as mulheres são muito complicadas. Os ingredientes que ele usou para fazê-las: nuvem, cabelo de anjo e tudo de bom que há no mundo e uma pitada de mal. Acho que com muitas flores. Por que Deus te deu sua mãe e não outra mãe? Porque somos parentes. Porque Deus sabia que ela seria mais minha mãe do que outras mães. Porque somos muito parecidos. O que sua mãe precisava saber de seu pai antes de casar com ele? Seu nome. Se ele queria se casar com ela. Bom, se ele trabalha e se gosta de sair às compras. Tem muito pai que ainda não aprendeu essa lição. Por que sua mãe se casou com seu pai? Porque meu pai faz o melhor espaguete do mundo. Porque ela estava ficando velha. Minha avó disse que foi porque ela não usou a cabeça para pensar. Para poder ser a mãe da minha casa. Qual a diferença entre mamães e papais? As mamães trabalham no trabalho e em casa. Os papais só vão ao trabalho. As mães sabem falar com os professores sem assustá-las. Os papais são mais altos e fortes, mas as mamães têm o verdadeiro poder, porque você tem de pedir para elas quando quer dormir na casa de um amigo. E eu dou meu testemunho que é verdade. As mães são mágicas, porque elas fazem você se sentir bem sem remédio. O que sua mãe faz no tempo livre? Mães não têm tempo livre. Se olhar bem, pagam contas todos os dias. Acho que trabalhar. O que faria sua mãe perfeita? Por dentro ela é perfeita, por fora acho que uma cirurgia plástica. Esse filho deve ter tido problemas em casa. Que não brigue tanto comigo e me deixe assistir mais TV. Que ela soubesse jogar futebol. Algumas até sabem, né, Sarinha? Quando for mãe, vai dar exemplo para o filho de jogar futebol. Se você pudesse mudar algo em sua mãe, o que seria? Ela tem essa mania de sempre me pedir para limpar o quarto. Isso eu tiraria dela. Eu a faria mais inteligente. Assim ela saberia que meu irmão aprontou primeiro, não eu. Eu queria que desaparecessem os olhos invisíveis que ela tem atrás
da cabeça. Queridos, essas declarações parece-me que retratam bem a realidade de quem são nossos filhos. Algumas observações que eu depreendo dessas perguntas e respostas. Nossos filhos estão nos observando muito mais do que a gente pode imaginar. Eles sabem muito bem quem nós somos. E eles estão muito atentos ao que nós fazemos. E outra coisa, por mais que subestimemos, outra observação, nossos filhos têm uma crítica muito legítima daquilo que eles vivem em casa. Eles sabem muito bem se nossas reações são coerentes ou não com aquilo que nós dizemos e ensinamos. E não demora muito para que nossos filhos comecem a olhar para nós e nos cobrar. Ainda que tenhamos autoridade, essa autoridade deve ser mantida, mas nossos filhos a questionarão. E algumas vezes, eles perceberão. E haverá um momento em que o encanto da perfeição se desconstruirá. Por isso é importante que nós sejamos os mais autênticos, os mais sinceros, os mais sensíveis possíveis. Somos homens e mulheres, somos falhos, somos humanos e nós precisamos reconhecer que nem sempre acertamos tudo, que nem sempre sabemos tudo e que a diferença de fato que nos distancia é que sabemos mais, porque já vivemos mais. Mas não somos perfeitos. E nossos filhos precisam manter o encanto conosco pela essência e pela natureza daquilo que temos de melhor dentro de nós. Nossos valores, nosso amor, nosso exemplo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. A Bíblia é repleta de exemplos, citações, narrativas de mulheres e mães que nos são inspiradoras. Eu quero destacar aqui a experiência que Jesus viveu com uma mãe que recebeu de Jesus uma repreenda. Jesus foi alcançado por esta mãe, que fez a Jesus um pedido, mas recebeu de Jesus uma negativa, é um pedido que Jesus negou. Alguns pedidos que Jesus nega, você já teve essa experiência na oração, não é? Alguém disse certa vez que Jesus tem 3 formas de responder, mas alguém acrescentou uma 4. Normalmente a gente diz que Jesus diz sim, não ou espere. Mas um pastor amigo meu do Nordeste, muito brincalhão, disse que Deus tem uma outra forma de responder, dizendo assim: está se achando, né? Porque algumas das nossas orações e súplicas nos colocam num patamar em que Deus não é Deus, e nós é que somos o mandante do negócio. E exatamente nesta teologia de hoje, parece que Deus tem que criar uma outra forma de responder às nossas orações, além do sim, do não, taxativo e do espere. Deus parece que tem que dar uma sacudida no crente para dizer assim: está se achando? E é mais ou menos isso que acontece neste texto aqui. Uma mãe que se dirige a Jesus com uma súplica, com um pedido, aparentemente muito bem intencionado, como todas as mães, tenho certeza que têm em seus corações as melhores intenções, os melhores desejos, a melhor vontade, os melhores projetos. Algo de interessante também no estudo das gerações, que nós vamos perceber que é natural que as gerações se aperfeiçoem a cada geração. Eu não sei se você já percebeu isso. Olhe para a história da sua família. Em geral, uma geração após outra geração melhora suas condições de vida, seu nível de conhecimento intelectual, de academicismo. Muitas vezes isso reflete-se na vida financeira da família. Em geral, filhos desenvolvem condições de vida melhores do que seus pais, do que seus avós, e vamos aí para trás. Evidentemente que as exceções existem, a gente poderia, mas pastor, comigo não está acontecendo. Meu pai era um empresário e a empresa quebrou. Isso normalmente, em geral, acontece também de geração para geração, por falta de preparo, por falta de cuidado, por falta de instrução. Há muitas empresas familiares cujos filhos destruíram totalmente, porque os pais não lhes prepararam para manterem aquela empresa de pé.
Mas, em geral, o que a gente observa, isso até no conceito da sociologia, é que uma geração tende a ser melhor do que a outra geração nas suas condições de vida. Mas o problema é que, na prática, em termos de valores e princípios de vida, nem sempre é assim que acontece. Alguns filhos, ainda que desenvolvam condições de vida melhores, desviam-se dos caminhos de seus pais, tomam escolhas próprias e não seguem os valores, os princípios que poderiam ou deveriam ter seguido de seus pais. E é tempo de nós resgatarmos isso. É um alerta para nós, pais, de maneira que nós não apenas ofereçamos aos nossos filhos aquilo que de melhor nós achamos que eles devem ter, mas especialmente melhores do que nós somos, para que eles sejam melhores. Alguém já cunhou uma frase, você já deve ter ouvido, dizendo que muitos estão preocupados em oferecer um mundo melhor para os seus filhos, mas na verdade deveriam se preocupar em oferecer filhos melhores para o seu mundo. Ou seja, o referencial muda quando nós reajustamos os nossos valores, os nossos conceitos. E nesta narrativa, Jesus é abordado por uma mãe que certamente se viu no direito. E normalmente a gente se vê no direito de muitas coisas. Eu digo que se viu no direito porque era mãe de 2 dos 3 mais íntimos de Jesus. Ela devia estar no métier da proximidade, devia conviver bem de perto com Jesus, e muitas vezes a intimidade nos dá a liberdade de dizer coisas que nem sempre deveriam ser ditas livremente, mas com um pouco mais de condescendência, de cuidado. Ela era mãe de Tiago e de João, os filhos de Zebedeu. Era eles, com mais Pedro, que Jesus gostava de sair para orar, para andar no barquinho. Foi eles que Jesus escolheu para caminhar mais de próximo. E essa mulher então se achou no direito, na liberdade de se dirigir a Jesus e fazer a seguinte súplica. Diz assim o texto, vamos ler. Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se dele com seus filhos, prostrando-se e fazendo-lhe um pedido. Jesus lhe perguntou: "Que queres?" Imagina se você, mãe, ouvisse de Jesus isso agora. O que você quer? O que você pediria? Por alguns segundos, pense bem o que você pediria para o seu filho, para a sua filha hoje, para os seus filhos. Nós acabamos de orar por um bebê em que nós fizemos súplicas. Imagina Jesus aparecendo para os pais hoje aqui dizendo: pede. E aí vem então o pedido. Ela lhe respondeu: concede que no teu reino estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus, porém, respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que estou para beber? Eles, os filhos, responderam: podemos. Então Jesus lhe disse: certamente bebereis do meu cálice, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. Isso será dado para quem está preparado por meu Pai. Ao ouvirem isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os governantes dos gentios os dominam e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja este o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Esta mãe se viu no direito de chegar a Jesus e fazer uma súplica imprópria para o momento, para o contexto e para as finalidades. É interessante que é natural da mãe, é natural de mãe interceder, suplicar. Nós não queremos ver os nossos filhos em situações de menosprezo, em situações de esquecimento, em situações de litígio, de brigas. Quantas mães aqui não vão à reunião de escolas e levantam a mão e dizem: olha assim, fulano, meu filho caiu, bateu, acabou, brigou, foi injustiçado, anota. Nós fazemos isso. Faz parte da nossa natureza, seja materna, seja paterna, de querer vermos nossos filhos protegidos, bem. Mas eu quero fazer um alerta aqui.
Na minha pequena experiência de vida de 45 anos, 12 de paternidade, quase 13. Na minha pequena experiência de ministério pastoral com 22 anos de consagração. Na minha pequena experiência à frente dos irmãos por quase 10 anos de ministério aqui nesta caminhada juntos. O que eu tenho visto ao longo deste tempo é que algumas vezes pais e mães mais atrapalham do que ajudam. Especialmente quando temos esta atitude de interferência ou de intercessão em situações em que nossos filhos precisam aprender a caminhar com seus próprios pés. Por exemplo, nossas crianças. Fique um pouquinho aqui depois do culto e elas vão tomar conta disso aqui. E é muito bom, eu gosto de vê-las aqui. Primeiro porque esse lugar não é sagrado. Sagrado é o nosso coração. Isso aqui é uma plataforma de concreto e de piso. O que é sagrado aqui é o momento que estamos vivendo. E eu gosto de vê-las aqui, porque isso aqui é fascinante. Tem degraus, tem escadas, é cheio de perigo, é fio para tudo quanto é lado, elas podem cair e quebrar a perna. Isso é fascinante para a criança. E nós não temos controle. E você fica um pouquinho e observa, elas estão correndo, brincando, daqui a pouco, uma empurra a outra e elas começam a brigar. E aí, se elas começam a brigar, uma fala para a outra, como eu vi agora no corredor, foi ela, eu já falei para ela parar e ela não parou. Aí vem a mãe e vai falar com a mãe do outro. Só que a mãe do outro vai dizer assim, ela falou muito mal criada comigo. E aí começa um problema entre as mães. E aí as mães começam a brigar aqui no corredor e daqui a pouco os dois já estão se abraçando, se beijando de novo aqui. Parece que a gente não aprende que crianças brigam e desbrigam na mesma velocidade. E nós adultos é que guardamos ressentimento, amargura, raiva, rancor pela vida toda. Converse com os líderes de adolescentes e jovens, esses que já trabalharam, e você vai ver que adolescentes também adoram ter problema de relacionamento. Ciúme, inveja, falou virado comigo, passou por mim e não falou, e os pais vêm e se metem. Ah, desmanchou o namoro, aí vai lá o pai e se mete no negócio do namoro do adolescente que desmanchou. Estraga tudo. Oriente seu filho em casa, cuide do seu filho em casa. Deixe que no contexto social dele, ele mesmo precisa aprender a se defender. Porque normalmente nós mais atrapalhamos. Eu acho de uma sabedoria divina, eu creio assim, quando Paulo diz às mulheres que elas devem ensinar em casa. Ali é um princípio de vida profundo. Porque se você não fizer em casa, ninguém mais vai fazer em lugar nenhum. A escola é insuficiente. A escola ensina a ler, ensina a estudar, ensina a passar no Enem. Na verdade, o papel dela é esse. Mas a escola, em geral, não ensina como deve ensinar os jovens a serem cidadãos. É só você ver o comportamento da nossa juventude, dessa geração. E eles passam muito mais tempo na escola do que em qualquer outro lugar. Só que, muitas vezes, a escola, em alguns aspectos morais e civis, deforma. A coletividade ali bagunça a estrutura da nossa sociedade. Com permissão, como está na moda essa palavra, né? Convênia dos educadores aqui presentes, mas é uma realidade, não por culpa dos educadores, mas por culpa da sociedade em si, a convivência coletiva. Um adolescente não faz sozinho o que ele faz com um grupo de 5 meninos. Um adolescente é tímido, é retraído, ele anda sozinho no shopping que parece um ET, mas bota mais 4 meninos do lado dele. É uma arruaça, é uma algazarra, mexe com todo mundo, fazem uma estripulia. É o problema da coletividade. Então, se você não ensinar em casa, a escola não forma. Se você não ensinar em casa, a igreja também não forma. Até porque, muitas vezes, a igreja não é e não tem sido prioridade das nossas famílias. Porque já é algo tão parco, uma vez por semana, um dia por semana, e você ainda escolhe um culto apenas para vir, ok, tudo bem, eu não estou recriminando isso porque eu sei que a realidade das nossas famílias é muito distinta e diferente, e está cada vez mais pesado. Domingo não tem nada a ver mais com o dia de descanso, não existe, eu sei disso. Então, eu não estou aqui recriminando se você, por uma questão de realidade do seu dia, você só vem ao domingo um culto só, ok. Mas eu estou apenas retratando uma realidade para você entender que não adianta você confiar à igreja em um momento, em um culto,
que a igreja vai formar no seu filho o caráter espiritual, cristão e de cidadão. É seu papel como mãe, é seu papel como pai. E muitas vezes você acaba interferindo onde não precisa e se omitindo onde deveria, que é o seu papel em casa. E esse exemplo aqui que me chama a atenção é o fato de uma mãe entrando num lugar onde ela não deveria entrar. Como eu disse, ela deve ter se visto no direito. A amizade com Jesus, a proximidade com Jesus, fez ela pagar mó mico. Pagou um papelão. Porque Jesus falou assim, você não sabe o que você está pedindo. Ela passou por uma mulher pouco sábia. Ela passou por uma mulher imprudente. Ela passou diante dos outros. Vocês viram o que aconteceu? Os 10, diz o texto aqui no versículo 24, que os 10 ficaram indignados com os outros. Olha, uma mãe quase criou uma inimizade entre os discípulos. Olha o perigo de uma mãe sem sabedoria para lidar com as questões que envolvem a sua família. Uma mãe que mostrou-se nécia, que é o contrário de sábia. Uma mulher que mostrou-se impetuosa, vaidosa e perigosamente arriscada de trazer um problema de relacionamento entre os 12 discípulos. Porque os 10 ficaram indignados com aquela atitude. Ué, que isso? Sua mãe acha que você é o bonzinho aqui só porque Jesus leva você para andar de barco, leva você para orar. E nós, onde é que ficaríamos nesse reino? Esta mãe queria que seus filhos assumissem o ministério. Aliás, coisas de mãe, né? Mãe gosta de ver seus filhos no ministério, para protegê-los, para dar a ele boas condições de vida. Mãe quer sempre melhor para o filho. Mas nem sempre as nossas boas intenções refletem os verdadeiros valores do reino de Deus. E aí é que está a questão. Será que você, como mãe, tem investido a sua vida, a sua fé, seus esforços para que seus filhos desenvolvam os verdadeiros valores do reino? Ela queria que seus filhos tivessem posição. E o pedido dela é, um na direita e outro à esquerda. E Jesus falou, você não sabe o que você está pedindo. E aí ele se vira para os dois, esse é o contexto aqui, perguntou, vocês estão preparados para beber do meu cálice? E eles disseram, estamos. Mas pense comigo, se Jesus fosse um pouquinho mais claro com eles, quais foram as duas pessoas que de fato ficaram ao lado de Jesus, uma à direita e uma à esquerda aqui na terra? Quem foi? Os ladrões da cruz. Será que se esta mãe tivesse noção do que ela estava pedindo, ela pediria? Portanto, mães, é importante que vocês tenham no coração o discernimento e a sabedoria para formar em seus filhos o verdadeiro caráter de Cristo. E Jesus vai ensinar, porque ele viu, ele percebeu que aquela mãe queria posição, queria destaque, queria influência, queria prosperidade para os seus filhos, porque ela sequer entendia quem era Jesus. Porque ela vai até Jesus no entendimento que Jesus sentaria no trono de Israel, ali em Jerusalém. E Jesus fala assim, não é deste reino, você não entendeu nada. Quantas mães ainda não entenderam nada acerca de quem é Jesus? E isso faz toda a diferença no seu processo educativo, no seu processo formativo, no seu processo inspirador, no seu processo de exemplo para seus filhos. Para aquela mãe, Jesus ia ser um imperador, e ela queria que seus filhos ocupassem as primeiras posições de destaque. E aí Jesus então dá uma lição, este não é o meu reino. Eu gosto quando Jesus faz esse versículo 26, não será assim entre vós. Queridos, ou nós somos diferentes, ou não faz sentido Jesus dizer que é o nosso Senhor, ou dizermos que Jesus é o nosso Senhor. Ou seja, a gente precisa mudar o parâmetro, a gente precisa mudar o padrão, a gente precisa mudar o referencial, a gente precisa ajustar o nosso contexto para aquilo que realmente faz diferença na vida dos nossos filhos. E Jesus então diz para aquela mãe, não é assim. Não queira para o seu filho posição, não queira para o seu filho influência, e sequer queira para o seu filho prosperidade. Queira que seu filho seja servo de Cristo. E isso fará dele quem ele deve ser. Nós precisamos reajustar e reconstruir o nosso padrão de formação dos nossos filhos.
Este foi um pedido que Jesus não atendeu. Mas sabe, Jesus ama atender pedidos de pais e mães. Ele fez isso com tantos pais que levaram a Jesus súplicas por seus filhos enfermos. Ele fez isso por tantas mães. Há na Bíblia tantos relatos de mães que oraram, suplicaram e Deus atendeu. Ana queria ser mãe e Deus ouviu suas orações. A sunamita, que eu soube que os irmãos ouviram sobre ela domingo passado, teve o seu filho curado por Eliseu. Elias também ressuscitou o filho daquela mulher de Sarepta, a viúva de Sarepta. Tantos pais viram seus filhos serem curados, o endemoniado gadareno. Jesus tem alegria em ouvir suas orações em favor de seus filhos. Mas muitas vezes os nossos pedidos estão sendo direcionados para coisas que não têm valor no reino de Deus. E a oração faz toda a diferença. O exemplo, o testemunho. Ontem estávamos levando meu sogro e minha sogra para a rodoviária e passávamos pela Avenida Brasil, não sabíamos até o que era, até que o Josué me revelou, ele descobriu, ouvindo uma notícia agora pela manhã, na Avenida Brasil houve uma perseguição a um táxi com 5 bandidos. E nós estávamos ao lado, nós só vimos os tiros. Não consegui ver de onde era, mas foram 6 ou 8 estampidos de tiro. E naquele momento, meu sogro, que é um policial reformado, a Giane, que cresceu nesse contexto todo, né, disse: pai, é o que eu estou achando? Ele disse: sim, mas aquele sim que é código de família, né? Sim, fica quieta, não fala mais nada. E eu dirigindo, percebi, procurei manter a calma, e os tiros estavam bem próximos de nós, e não foi aquela situação de que o tiro ficou para trás. A impressão é que estava vindo junto. E nós vemos numa cidade que eu falei assim: agora eu vou esperar o carro ser atingido por uma bala perdida. Será que é conosco isso? Será que eu não vi alguma coisa? Imediatamente me vi na linha amarela, no caso dessa menina de 17 anos ontem pela manhã, e foi uma viagem intensa de Manguinhos até a rodoviária. Assim que eu deixei-os lá na rodoviária, a Letícia quebrou o silêncio perguntando: pai, nós não vamos voltar pelo mesmo caminho, né? Ele disse: não, filho, a gente vai voltar por dentro. Grande diferença, né? Voltar pela 24 de maio à noite não tem nada demais. Mas o que me deixou grato ao Senhor é porque, ato contínuo, ela disse sim: pai, mãe, eu pelo menos fiz o que eu aprendi. O papai me disse que enquanto ele estiver calmo, eu posso ficar calma. Mal sabe ela, né? Como é que eu estava. Mas de fato eu mantive a tranquilidade necessária para não perder o controle da situação. Supliquei a Deus, ele guarda no Senhor, e vamos ter assim, a gente chega a olhar para trás para ver se está todo mundo bem atrás. Porque eu já ouvi relatos de pessoas que tomam tiro e nem percebem, né? Só vão ver depois. E eu estava realmente muito assustado, mas mantive a calma. Mas quando ela disse isso, eu falei assim: graças a Deus, uma coisa já ficou no coração. Quando o papai está calmo, eu também fico calma. Eu lembro, irmãos, que a minha infância toda foi sair para a escola todo dia de manhã cedo e nunca a chave da porta virar sem que o papai ou a mamãe colocasse uma de suas mãos em meus ombros, ou em nossos ombros, eu e minhas irmãs, e orássemos para que Deus nos guardasse. Nunca, nem um dia. Chuva, frio, calor, atrasados, algumas vezes com sanduíche na mão para sair comendo pela calçada para não perder o ônibus, mas tínhamos que parar, nem que fosse para dizer: Senhor, guarda o Júnior, guarda a Beatriz e guarda a Vanelli, em nome de Jesus. Amém. Talvez por isso, por exemplo, eu cheguei à universidade sem nunca saber como é ou como era um cigarro de maconha. E sequer eu não sabia descrever como era a cocaína. Eu vim aprender e conhecer isso com a Giane depois. Calma, deixa eu explicar. Eu já disse que a Giane é minha conexão com o mundo, e agora eu vou dizer que eu aprendi maconha e cocaína com a Giane, né? Fica complicado para ela. É porque, por ela ser filha de policial, meu sogro adestrou os filhos de uma forma muito militar. Giane e os meus cunhados têm uma formação assim muito rígida com as coisas e muito clara com tudo aquilo que é perigo. E uma vez andando com a Giane como namorada, ele disse assim:
Nossa, que cheiro de maconha. Eu falei assim, isso é maconha? Ela falou assim, isso é maconha. Eu falei, sim, para mim era algum fogo que estava queimando aí. E não sabe de nada, inocente. Mas, irmãos, acreditem, nunca eu fui apresentado a isso, nem na universidade, na UERJ, nunca. E eu não sabia explicar. Um dia eu estava pensando, por quê? Por que nunca ninguém chegou para mim para me apresentar um cigarro de maconha? Vai, toma aí, Júnior, quer um cigarro de maconha? Ou então, nunca me chamaram para festinhas e essas coisas todas que eu sei que acontecem na faculdade, nunca. Eu nunca fui convidado para balada, nunca. Acabava a aula, eu pegava o trem e vinha para casa. Às vezes é direto namorar, mas era da faculdade para a casa da Jane, para casa, e tinha os meus horários. Já era pastor, mas era solteiro ainda, e tinha horário para chegar em casa. 11 horas é a hora de estar em casa. Hoje em dia, 11 horas é a hora de sair de casa, né, adolescentes? É triste isso. É triste porque é onde vocês estão mais em risco. E eu nunca saí de casa por isso, eu já era pastor. Eu cuidava de uma igreja, eu era presidente de uma igreja, pastor, e eu tinha hora para chegar em casa. Porque papai e mamãe diziam, enquanto você estiver embaixo do nosso teto, nós somos responsáveis por você. E nem revoltei por isso, nunca saí de casa por isso. Mas na verdade, quando eu olho para trás, eu agradeço a Deus porque eu nunca fui exposto a algumas situações. Porque acredito que havia, como acredito que ainda haja, enquanto papai e mamãe viverem, algo como uma espécie de redoma espiritual que nos guarda como filhos. E até hoje eu sou filhinho. Está comendo direito? Você não está com fome não, depois desse negócio aí que você fez? Você está bem, não está sentindo nada? Mãe, eu tenho 45 anos, mãe. Mas eu me preocupo com você. E como é bom sentir-se amado por alguém que ora por aquilo que é importante, não por aquilo que o mundo valoriza, pedidos que Deus ama responder. Muitos pais e mães ainda estão preocupados em oferecer aos seus filhos o que de melhor o mundo pode oferecer. Mas pais, e hoje mães de verdade, estão interessadas em oferecerem aos filhos o que de melhor Deus pode oferecer. Ainda que isto seja, ao invés de ser o Senhor, ser o servo. Ainda que não seja o primeiro, mas seja o último. Ainda que você não seja o maior, mas venha a ser o menor. Mas saber que, se for o último, Deus o colocará em primeiro. Se for o menor, Deus irá engrandecê-lo. Se for o servo, Deus fará de você bênção na vida de alguém. E isto faz a vida valer a pena. Portanto, mães, peçam a Deus por seus filhos. Orem por seus filhos. Amem seus filhos. Mas queiram para eles apenas aquilo que de melhor Deus pode lhes dar. E deixem para lá qualquer coisa que o mundo queira oferecer. Pois o que o mundo oferece é mentira. E o que Deus oferece é glória que dura para sempre. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelas mães desta igreja, pelos pais desta igreja, por nossas famílias. Que nossas orações reflitam a Tua vontade. E que nossos filhos sejam seguidores de Jesus, como bem seguidores nossos também, na medida em que buscamos amar e servir ao Senhor da melhor forma. Abençoa as famílias desta igreja, fortalecendo-nos, guardando-nos de todo o mal, e que o Senhor nos ajude a vencer, e que nossos filhos sejam cada vez melhores, melhores do que nós, melhores do que o mundo, melhores como Jesus. É no nome dele que eu oro. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, as bênçãos divinas sobre nós, reunidos aqui, espalhados por toda a terra, hoje para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você, a você, mamãe, um dia feliz com sua família, que as famílias se reúnam e celebrem a vida, e até a noite, juntos, celebrando mais uma vez